Aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Salmo 119, verso 1. Não vou ler o Salmo inteiro, apenas os 8 primeiros versículos. Salmo 119, verso 1. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Amém. O Salmo 119 ele é conhecido por ser o texto bíblico mais extenso de toda a Bíblia. Ele é composto de 176 versículos que são subdivididos em 22 tópicos. Se vocês observarem mais profundamente, cada tópico contém 8 versículos separados. E em cima de cada tópico vocês vão ver que tem uma palavra. Na verdade, isso não é uma palavra, é uma letra do hebraico. Ou seja, para cada letra do alfabeto hebraico, o salmista teve o cuidado de escrever um texto que contém quase o mesmo número de palavras. Ou seja, 8 versículos para cada letra. Além disso, o salmista passou certamente meses, ou no meu modo de pensar, ele deve ter levado quase um ano para escrever esse salmo. Por quê? Porque o salmista ele era muito cuidadoso com as palavras que ele colocava em cada versículo. Se vocês observarem bem, existem 8 palavras-chave que vão se repetir durante todo o texto. São elas: caminho, lei, estatutos, preceitos, decretos, mandamentos, ordenanças e palavra. Todas essas palavras-chave, elas são intimamente ligadas com a palavra do Senhor, com as ordenanças e os mandamentos do Senhor. Ou seja, o salmista passou um tempo muito grande para escrever todas essas coisas falando do nome do Senhor. Mas esse salmista, ele é um desconhecido, nós não sabemos quem escreveu esse salmo. Muitos comentaristas atribuem essa passagem ao profeta Esdras, mas isso é apenas uma especulação que talvez o salmo tenha sido escrito no livro de Esdras, no período de Esdras. Além disso, esse salmo também é conhecido como o Cântico dos Degraus, porque a escadaria do templo era composta de 22 degraus, e a cada degrau que a pessoa subia, ela recitava um trecho do Salmo 119, os 8 versículos. Mas não era apenas isso, porque esse salmo, como vocês sabem, o livro de Salmo era o inário de Israel, por isso que nós não falamos Salmo capítulo, e sim o número do Salmo, pois ele era o inário. No entanto, o Salmo 119 talvez tenha sido o único salmo que não foi escrito para ser cantado. Ele era um poema de louvor ao Senhor. Ele foi escrito para ser recitado. Portanto, se vocês olharem o salmo, vocês vão ver que
vão existir certas passagens na Bíblia, e o Salmo 119 vai ser uma delas, em que vão nos chamar a atenção, porque elas vão mostrar que o Senhor Deus é imutável, que o Senhor Deus sempre quis a mesma coisa do ser humano. O Senhor Deus sempre procura pessoas que estejam dispostas a se entregar completamente a Ele, a entregar o corpo, a alma e o coração. Segundo a Crônicas, capítulo 16, verso 9, nos diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que o dedicam completamente o coração. O Senhor procura pessoas que buscam a Ele com um coração sincero, com um coração completamente voltado a Ele. E se vocês observarem o texto, vocês vão ver que o salmista amava ao Senhor acima de todas as coisas. Aleluia. Portanto, esse texto vai mostrar aqui o que o Senhor sempre quis do homem, não importa se era no tempo de Adão, se era no tempo de Abraão, se era no tempo de Moisés, ou depois dos dias do Senhor Jesus, que é o Evangelho da Graça que nós vivemos hoje. O Senhor sempre procurou homens e mulheres que dedicam completamente o seu ser a Ele. Portanto, o Senhor Deus é imutável, e o que Ele sempre quis do homem foi o respeito aos seus mandamentos, o respeito às suas ordenanças. O Senhor, se vocês continuarem observando o Salmo 119, vocês vão observar que o resultado de uma vida completamente dedicada ao Senhor vai ser apresentado nesse Salmo. Tanto com as bem-aventuranças que o salmista apresenta, quanto que o salmista também sofreu perseguições por seguir fielmente os preceitos do Senhor. Na penúltima vez que eu preguei, eu falei sobre as bem-aventuranças. Para cada bem-aventurança que você praticar, você vai receber uma recompensa. Mas só que a recompensa que o Senhor Jesus promete para nós não é aqui na terra, é no céu. Ou seja, cada bem-aventurança que você pratica, você recebe uma recompensa reservada para você no céu. Mas não é apenas isso, porque a palavra bem-aventurados significa como são felizes. Ou seja, se você praticar as bem-aventuranças, você vai ser feliz aqui na terra também. Esse é uma das ordenanças do Senhor Jesus. Pratique o bem e você vai ser feliz. Pratique os mandamentos, siga fielmente os mandamentos do Senhor e você vai ser feliz. Nós vamos concluir, se vocês lerem o texto, vocês vão concluir que o salmista, ele era uma pessoa exemplar na casa do Senhor. Muito provavelmente ele era um sacerdote ou um profeta de Deus, e ele amava o Senhor sobre tudo. Ao ler um texto, você pode tirar algumas informações sobre a pessoa que escreveu o texto. Eu consegui tirar 4 informações fundamentais sobre a vida do salmista. Sempre quando você escutar uma música, que você se identificar com aquela música, muito provavelmente, o autor daquela música estava passando por uma tribulação muito parecida com a sua, que você está passando. Então, por isso, quando você canta a música, que você escuta a música, que você fala assim, essa música se adequa na minha vida, porque provavelmente o autor, quando escreveu a música, ele estava passando pelo mesmo sofrimento ou a perseguição. E o Salmo, através do Salmo 119, quando nós lemos ele, a primeira coisa que você vai notar é que o salmista dedicou a sua vida apaixonadamente a servir o Senhor. O salmista não servia o Senhor porque ele foi trazido quando era criança para a igreja.
Ele não servia o Senhor por um simples acaso que ele era um levita e a obrigação dele era servir e adorar o Senhor no templo. Não, ele fazia isso porque ele amava fazer. Ele tinha guardado os mandamentos do Senhor no seu coração, não porque tinham mandado ele fazer, mas porque ele amava tanto o Senhor que ele decidiu cumprir os mandamentos do Senhor. Mas ele não era perfeito, portanto, a segunda coisa que vocês vão perceber ao lerem esse salmo é que o salmista reconhece humildemente os seus erros. Ele reconhece o poder do Senhor na sua vida. Ele reconhece que apesar dele tentar servir ao Senhor com toda a fieldade, apesar dele tentar ser fiel ao Senhor, ele não conseguia cumprir todos os mandamentos do Senhor. E a vida de um verdadeiro crente é assim. Apesar de nós tentarmos servir ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, nós não conseguimos, pois nós não somos fiéis. E quando nós olhamos para o Senhor, que o Senhor é fiel, o Senhor permanece fiel, nós louvamos isso nesta noite. E ainda que eu não seja fiel, o Senhor vai permanecer fiel. E ao ver que o Senhor permanece fiel, você diz, eu não consigo ser igual ao Senhor. Um ponto fundamental na vida de um cristão é saber reconhecer que você erra. É saber identificar as suas falhas, no que você precisa melhorar, para você poder servir melhor o Senhor. A terceira coisa que você pode perceber ao ler o texto é que o autor conhece a dor de ser corrigido pelo Senhor. Ser corrigido pelo Senhor não é uma coisa simples. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. O que o Senhor quer que eu faça para eu te servir melhor? O que o Senhor deseja qual que seja a minha conduta mediante uma situação? E o Senhor muitas vezes nos dá a resposta, mas a resposta do Senhor muitas vezes não vai nos agradar. Nós pedimos ao Senhor, Senhor, preciso dessa resposta, o Senhor dá a resposta, você não gosta da resposta do Senhor. Porque isso certamente vai te gerar uma dor, vai te gerar um sofrimento, que você diz, mas Senhor, desse meu jeito é melhor. Mas o Senhor não vê o nosso presente, Ele vê o nosso futuro, portanto Ele conhece. Se o Senhor tivesse concedido aquela coisa que você pediu a Ele naquele momento, talvez no futuro, você sofreria problemas, você teria um problema maior na frente. Portanto, o salmista não apenas conhece a dor de seguir os mandamentos do Senhor, de cumprir a vontade do Senhor, como ele também conhece os frutos de servir o Senhor com sinceridade, de seguir os mandamentos do Senhor. E a quarta coisa que eu consegui notar num texto é que o salmista sofreu perseguições por ser fiel ao Senhor, por ele estar sempre procurando seguir ao Senhor na melhor forma. Ele foi motivo de zombaria por aquelas pessoas que não servem ao Senhor. Mateus 5, verso 11, 12 e 13, na passagem das bem-aventuranças, diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E o Senhor Jesus vai continuar dizendo aos seus discípulos assim, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os maltratarem, os humilharem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos, se você seguir a Ele com toda a sua alma, com toda a sua vida, você vai sofrer a perseguição por causa disso, você vai ser perseguido. Mas o grande problema é você
deve se alegrar nisso, porque você tem que pensar, se eu sofri, se eu estou sofrendo, isso não é comparado com o sofrimento dos meus irmãos do passado. Para o Evangelho chegar até você, milhares, centenas de milhares de cristãos foram mortos, até que o Evangelho pudesse chegar até nós hoje, e eles morreram por causa do nome do Senhor. Então, enquanto você não conseguir entregar a sua vida pelo nome do Senhor, enquanto você não morrer pelo nome do Senhor, não se tornar um mártir, você não vai conseguir comparar o seu sofrimento nos dias atuais, a sua perseguição nos dias atuais, com a perseguição sofrida pelos profetas. Portanto, se alegre por causa disso. Isso é o que o Senhor Jesus vai nos falar. Quando eu olho para as características do autor do Salmo 119, eu vejo fica muito explícito os traços característicos do verdadeiro cristão. O que o Senhor Jesus procura em cada um de nós. Aqueles que são nascidos de novo, quando possuem uma vida transformada para com o Senhor, você só vai entender o significado da verdadeira felicidade do Senhor quando você entender que a Bíblia, a palavra de Deus, não é um conjunto de regras, alguma coisa que te é imposta a servir, porque se você não servir, você vai para o inferno. Eu só entendi que a Bíblia não era isso quando eu aprendi que para servir o Senhor, eu devia trocar o verbo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir na igreja por eu quero ir. O verbo ter, quando você substitui o verbo ter, relacionado a tudo do Senhor, por querer, e você começa a praticar isso, daí você vai começar a entender qual que é o verdadeiro sentido de ser um cristão, qual que é a verdadeira felicidade em servir os mandamentos do Senhor. Em vez de falar ter, você deve falar eu quero, eu desejo, eu anseio servir o Senhor. Pois isso me faz feliz, pois isso muda a minha vida. E a primeira coisa que o salmista fala no Salmo 119 é: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. O salmista não está falando apenas dele. O salmista, certamente, ele tinha observado em todos os seus anos de igreja, em todos os seus anos servindo ao Senhor, que todas as pessoas que serviam ao Senhor com sinceridade eram felizes. Isso era um padrão para ele. Todas as pessoas que guardavam os mandamentos do Senhor Jesus, conforme a palavra, eram felizes. Mas ele não diz apenas isso, ele diz que não andam por caminhos irrepreensíveis. Ou seja, para você ser um verdadeiro cristão, para você ser feliz, você não pode possuir um caminho repreensível. Você deve ser o exemplo em todos os aspectos da sua vida. Para você ser um cristão fielmente, ninguém pode chegar e te acusar de alguma coisa. Olha, você faz isso errado, você está fazendo isso, aquilo. Como que você é um cristão assim? Quando nós não servimos o Senhor, quando nós não guardamos os mandamentos do Senhor e nós possuímos caminhos repreensíveis, nós deixamos de lado a felicidade que o Senhor Jesus entrega a nós. Nós não vamos ter, o Senhor Jesus não promete riquezas para ninguém nessa terra, o Senhor Jesus não promete saúde para ninguém. O Evangelho da prosperidade é uma mentira que está
pregada na igreja. O Senhor Jesus pode te curar? Pode. O Senhor Jesus pode te abençoar financeiramente? Pode, mas isso não é uma obrigação dele. Muitas pessoas querem vir para a igreja e querem que o Senhor Jesus transforme completamente a vida da pessoa, mas a pessoa não está disposta a se entregar completamente a Ele. E você só vai receber as bênçãos do Senhor quando você começar a se entregar completamente a Ele. Aleluia. Vai ser muito fácil você distinguir aquele que serve ao Senhor por obrigação do que aquele que serve ao Senhor com o coração. Servir ao Senhor Jesus, quando você serve ao Senhor por obrigação, você não é feliz por causa disso. Você não recebe a sua felicidade. O Senhor Jesus procura pessoas que estejam dispostas a se entregar completamente a Ele. Servir ao Senhor, simplesmente eu vou à igreja porque eu não tenho nada melhor para fazer no domingo à noite, porque se eu pudesse viajar, se eu tivesse dinheiro para viajar, eu iria. Então você não está servindo ao Senhor com o coração? Você não está servindo ao Senhor com tudo que você pode entregar para Ele? Eu vou dar um exemplo bem prático. Quando você faz alguma coisa que você ama fazer, você não está fazendo por obrigação, você faz isso bem melhor. Por exemplo, eu não gosto de lavar meu carro. Se tem uma coisa que eu não gosto é lavar o carro. Eu sempre deixo 3, 4, 5, 6 meses para poder pegar e lavar o carro uma vez para tirar. Quando está muito empoeirado, eu não consigo ver através no vidro de trás, principalmente, porque na frente a gente pode jogar água, tem a água do motor que você joga, da bombinha, joga, limpa, mas quando atrás está muito sujo e não dá para ver, eu pego e jogo uma água mais ou menos e fica limpo. Para mim está limpo, porque eu não gosto de lavar carro. Já meu irmão, quando ele vai limpar o carro dele, ele tem que limpar, passar o aspirador, pega a cera, pule, cristaliza. O carro parece novo, porque ele gosta de fazer isso. Ele não faz isso como eu estou fazendo, porque é a minha obrigação fazer, porque se eu não fizer, eu não vou conseguir enxergar lá fora. Por isso, quando você faz alguma coisa que é a obrigação sua fazer, você faz mal feito. E para servir o Senhor, nós não podemos servir ao Senhor de qualquer jeito, porque o Senhor, se você fizer alguma coisa para o Senhor de qualquer jeito, é a mesma coisa de você não estar fazendo nada para Ele. O Senhor não recebe. O Senhor não recebe o nosso louvor se nós viemos para a igreja, quando coloca um hino aqui, vocês dizem, mas a igreja vai cantar esse hino de novo. Eles já cantaram na terça, na quinta, agora no domingo de novo, eu não aguento mais ouvir esse hino. Eles não ensaiam. Mas a diferença de uma pessoa que faz as coisas para o Senhor, dos que fazem por obrigação, aqueles que amam o Senhor, versus aquelas que fazem por obrigação, que num caso desse, a pessoa vê o hino, nossa, que bênção, vamos louvar esse hino de novo. Se eu te louvarei, não, eu vou te louvar mesmo, Senhor, porque eu te louvo com o meu coração, com a minha alma. Quando sempre eu venho com meu pai para a igreja, no domingo, 5 horas, 5h10, eu com meu pai já estamos tomando banho, nós chegamos na igreja 6h15, 6h20, por quê? Porque para nós é um prazer estar na casa do Senhor. A gente não faz isso, porque eu tenho que vir na igreja. Se eu falasse que eu tenho que estar aqui para tocar, para arrumar alguma coisa, eu poderia chegar às 7h15 na igreja. Então por que eu chego 1 hora antes? Porque para mim é um prazer estar na casa do Senhor. Para mim é um prazer viver para o Senhor.
E eu quero aproveitar o máximo a cada minuto que eu estou aqui. Eu quero aproveitar e para adorar o Senhor. Não importa se o culto não começou ainda. Eu quero servir ao Senhor da melhor forma. Infelizmente, o mundo vai oferecer um outro tipo de felicidade. Uma felicidade que é completamente passageira. A felicidade do mundo é aquela que a pessoa tem um momento de alegria e depois, no outro dia de manhã, quando ela acorda, ela não tem mais esperança porque ela está no mesmo problema que ela tinha anteriormente. Ela não tem a esperança do Senhor Deus, do Senhor Jesus, que quando você acorda de manhã, você que serve ao Senhor com fidelidade, você que busca estar servindo ao Senhor fielmente, você acorda de manhã e diz: eu posso estar cheio de coisas para fazer, muito serviço para fazer durante a semana, mas eu sei que o Senhor Jesus vai me abençoar em tudo isso. Não importa se eu tenho muita coisa para fazer, eu sei que até o final de semana, até o dia, até a data determinada, o Senhor Jesus vai nos abençoar poderosamente. E essa felicidade, esse prazer na alma, em servir ao Senhor, o mundo não possui. Eu já viajei bastante nesse mundo, e uma cidade que me marcou muito foi Barcelona, na Espanha. Para quem não conhece Barcelona, Barcelona é conhecida como a Las Vegas da Europa, ou a cidade do pecado da União Europeia. Para os irmãos terem uma ideia, os jovens de todo o mundo vão para aquela cidade apenas para curtir a vida. E por curtir a vida, eu digo, eles vão lá para beberem, se drogarem, prostituírem, irem para festas, fazerem tudo que os irmãos imaginam de ruim, acontece naquela cidade. Antes que alguém fale por que eu estava lá, então, se eu sabia disso, eu não sabia disso, até chegar naquela cidade. Quando eu cheguei naquela cidade, eu comecei a perceber que eu via jovens indo de um lado para o outro, procurando a única coisa que eles não podiam encontrar naquela cidade: felicidade. Aqueles jovens estão à procura de paz, paz com o Senhor Deus, com o Senhor Criador, mas eles não poderiam encontrar ali. E tudo que eles encontram não tem nada a ver com o Senhor, é simplesmente o oposto. E com qualquer um que você conversar lá, você vai perceber que a pessoa está lá porque ela não aguenta mais a sua vida, ela precisava de um momento de lazer e descanso. E elas têm problemas no lar, problemas no trabalho, problemas na família, eles vão para lá justamente para esquecer esses problemas. Mas a felicidade do mundo é tão ingrata porque eles estão felizes, eles estão alegres num determinado momento. Mas no outro dia de manhã, quando eles acordam, eles lembram que o problema deles não diminuiu. Eles não têm nenhuma outra solução para os problemas deles. O Senhor, Deus, não vai trabalhar por eles. Eles vão voltar para os seus lares e vão ter o mesmo sofrimento que eles tinham anteriormente. Porque essa é a felicidade que o mundo pode oferecer. Essa é a felicidade que o inimigo oferece a todas as pessoas que estão servindo a ele. Quando Adão foi criado, ele estava intimamente ligado com o Senhor Deus. O Senhor Deus nos fez para ser intimamente ligados com Ele. Dentro de você existe um pedaço de você que quer de todo jeito estar conectado ao Senhor.
Mas quando o homem pecou, essa conexão que havia foi quebrada. E então nós temos que ficar dia após dia servindo ao Senhor na melhor forma, obedecendo o Senhor os seus mandamentos. Nós devemos procurar reatar essa conexão com o Senhor Deus dia a dia, porque a conexão que nós criamos, ela é fraca. Se a conexão que nós criamos com o Senhor é fraca, nós devemos buscar a Ele constantemente, para nós não perdermos essa conexão. Vir à casa do Senhor é um primeiro passo, mas em toda a caminhada, você não dá um passo grande na primeira vez. Quando você está parado, o primeiro passo é pequeno. Para você continuar andando, para você dar passos mais largos ao caminho do Senhor, você deve se entregar completamente a Ele. E quando eu digo se entregar, é fazer o seu melhor para o Senhor. Não importa se você está apenas na igreja e você diz, é só mais um louvor. Não. Se você louvar com o seu coração, se você louvar com sua alma, o Senhor recebe o teu louvor. Se você dizimar, mas você diz, eu não posso, toda vez que eu dou o dízimo eu perco tanto uma parte do meu salário. Então, não, se o dinheiro do dízimo está fazendo falta para você, é melhor que você não faça, não dê o dízimo ao Senhor, porque o Senhor não ama aquele que faz nada para Ele por obrigação. O Senhor procura pessoas que estão com o coração voltado a Ele, que estão com o coração totalmente entregue ao Senhor Deus. O salmista vai continuar dizendo, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração buscam. Obedecer os estatutos do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor, requer uma renúncia na nossa vida. Sempre quando eu viajo, os meus colegas de trabalho que estão junto comigo, eles sempre querem que eu me divirta com eles, que eu me embriague com eles. E eles sempre me perguntam, mas você não quer beber? Eu falo assim, eu não quero. Mas por quê? Porque eu não quero. Porque isso, para mim, quando você fala que você não quer, é diferente de falar, não, a minha igreja proíbe que eu faça. O pastor está aqui na igreja, mas ele não vai cuidar da sua vida. Quem dará conta da sua vida perante o Senhor Deus é você. Então você faz as coisas. Se você faz algo errado, não é para o irmão da igreja que você tem que se confessar. É para o Senhor Deus. O Senhor está te observando. O Senhor está procurando ver em você a sua sinceridade para com Ele. O Senhor está te procurando ver no seu coração se você segue os mandamentos dEle, se você segue as justas ordenanças dEle. O salmista continua dizendo, no verso 3, ele diz, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Ou seja, para você ser um verdadeiro cristão, você não deve praticar o mal. Você não deve desejar o mal para outras pessoas. Porque se você é um servo do Senhor, se você é uma pessoa que quer servir ao Senhor, você deve não praticar o bem, você não deve praticar o mal, não pode praticar o mal, porque se você é do Senhor, você é do bem, e se você é do bem, pessoas que são do bem não praticam o mal, não desejam o mal para outras pessoas. O verso 4 diz, tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Uma das premissas de nós cristãos é que a palavra do Senhor foi inspirada por Deus. E sendo ela inspirada por Deus,
Todos os mandamentos que ela contém vêm da parte de Deus. Ou seja, o que você lê na Bíblia, nós cristãos consideramos que é a palavra do Senhor Deus, do próprio Deus, que Ele deixou, que Ele inspirou homens segundo o seu coração para que escrevessem. Portanto, os mandamentos do Senhor são inspirados por Ele. E se você praticar, se você cumprir esses mandamentos, você vai receber as bênçãos dEle. São bênçãos terrenas? Como eu disse, não. São bênçãos celestiais. O salmista diz: quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. O salmista sabia que ele não era fiel, que apesar dele ser um exemplo na igreja, ser um exemplo naquele lugar, ele sabia que todos os caminhos dele deveriam ser ligados intimamente em servir os mandamentos do Senhor. Mas nós não conseguimos fazer isso, nós não conseguimos manter um foco 100% nos caminhos do Senhor. Por isso ele diz: quem dera. Imagina se você pudesse andar 100% na vontade do Senhor, fazer sempre o que o Senhor deseja para o seu coração. E ele diz: então não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos. Ou seja, o salmista diz: olha os mandamentos do Senhor, eles são tão vastos, existem tantas coisas que eu posso praticar, mas eu não consigo seguir ao Senhor fielmente. Eu ia ficar mais feliz se cada vez que eu cumprisse um mandamento do Senhor, porque a cada vez que você faz algo especial para o Senhor, cada vez que você cumpre mais um mandamento do Senhor, você fica mais perto da presença do Senhor. Eu gosto muito do hino que nós louvamos hoje, que chama Tua Presença, porque a cada momento que você chega um pouquinho mais perto do Senhor, que você está um pouco mais perto da presença dEle, é como você pudesse sentir o céu, um pedacinho do céu. E você, sentindo um pedacinho do céu, você vê a alegria que é em servir o Senhor. Quando você adora o Senhor de todo o teu coração, para você, o dia de amanhã não tem importância. O que importa é o momento que você está louvando e exaltando o Senhor. Será assim com todos os que forem para a glória, pois para nós, quando nós estivermos em glória, nós não vamos ter mais preocupações. Nós vamos adorar ao Senhor e nos alegrar a cada momento da nossa eternidade. Não vai ter amanhã, porque vai ter só o presente, né, no céu. Nós vamos adorar ao Senhor continuamente. O salmista vai continuar dizendo no verso 7: eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Mesmo o salmista estando na casa do Senhor, mesmo o salmista dedicando uma grande parte da vida dele só apenas para escrever o Salmo 119, ele diz: eu vou te louvar, Senhor, com o coração sincero, quando eu aprender todas as tuas ordenanças. Ou seja, a cada momento que eu aprender uma ordenança do Senhor, eu vou te louvar, Senhor, com o coração ainda mais sincero, mais voltado a Ti. E ele finaliza a primeira parte do Salmo 119, dizendo: eu vou obedecer os Teus decretos, Senhor, nunca me abandones. Quando o salmista diz: obedecerei aos Teus decretos e nunca me abandones, o salmista, nós podemos lembrar de Moisés. Em Êxodo 33,
Moisés diz ao Senhor Deus: Senhor, o Senhor pediu para que eu fosse até o Egito, libertasse o povo de Israel, conduzisse o povo no deserto. O Senhor abriu o mar, nós passamos. Mas, Senhor, eu não quero continuar mais um segundo, Senhor, sem saber que o Senhor vai estar a todo momento na nossa frente. Sem saber, Senhor, que a Tua presença está conosco. Por isso o salmista diz: eu vou obedecer os Teus decretos, como Moisés havia feito. Moisés tinha obedecido às ordenanças do Senhor. Mas do mesmo jeito que o salmista pede: Senhor, nunca me abandones, nunca me deixa, Senhor, nunca deixa a Tua presença longe de mim. Moisés também pediu ao Senhor Deus. E a resposta do Senhor Deus a Moisés foi: eu mesmo vou na tua frente e vou te acompanhar. Se você disser ao Senhor Deus: Senhor, eu quero seguir mais os teus mandamentos, Senhor, mas nunca me abandone, o Senhor Deus te responde nesta noite: eu vou na tua frente. Eu mesmo vou te acompanhar. O Senhor, a presença do Senhor vai estar na tua vida, pois você desejou servir ao Senhor. Ninguém é forçado a servir ao Senhor. O grande problema de muitos jovens é que eles crescem na casa do Senhor, mas eles não conhecem verdadeiramente o que é o prazer de servir ao Senhor. Eles fazem por obrigação. Uma vez eu conversei com uma menina e ela me disse: é assim, todas as pessoas acontecem do mesmo jeito. Quando eles estão na igreja, cresceram na igreja, mas chega um momento da vida dessas pessoas que elas querem ver como que o mundo é. E o que o mundo tem a oferecer para elas. Eu respondi para aquela menina: não é assim, porque comigo não foi assim. Eu escolhi servir o Senhor. Não foi meu pai que me obrigou, não foi minha mãe que me obrigou. Mas eu, de livre e espontânea vontade, eu escolhi o Senhor e o Senhor me abençoou. Eu não preciso ir lá no mundo para saber que o mundo não presta. Eu não preciso ir numa boate para saber que lá não é o meu lugar. Quando você serve o Senhor, quando você se entrega completamente a Ele, você recebe as bênçãos do Senhor de uma forma diferente. Mas para isso você precisa se entregar completamente a Ele. Você precisa se dedicar completamente ao Senhor. Não faça isso apenas no domingo à noite. Faça a cada dia da sua vida. A cada dia, amanhã de manhã, quando você acordar, você diz: Senhor, o meu dia é para o Senhor. Não importa o que acontecer nesse dia, esse dia será do Senhor. E então você vai ver a mudança do Senhor na sua vida. Você vai ver que o Senhor vai te abençoar. Assim eu agradeço a oportunidade. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus.